Feche teus olhos, vamos orar um pouco. Soberano Deus, eterno Pai, Criador dos céus e da terra, muito obrigado, Senhor, por ter nos dado a oportunidade de estarmos na Tua presença, de estarmos na Tua casa, Pai. Esteja conosco, Senhor, durante essa noite, ó Pai. Derrama a Tua graça sobre as nossas vidas. Derrama a Tua graça sobre a vida de cada um dos Teus filhos, ó Pai, que se faz presente hoje aqui. Eu te peço, ministra o nosso espírito, ministra a Tua igreja, Senhor. Que Teu Espírito tenha a liberdade de falar e de fazer o que quiseres, Senhor, neste lugar. Em nome de Jesus nós pedimos, ó Pai, que haja cura, que haja libertação nesse lugar, Senhor. Que Teu poder seja manifesto nesse lugar, Senhor. Que haja uma medida, Senhor, da glória maior do que a do culto anterior, Senhor. Nós te pedimos, ó Deus, derrama sobre esse lugar Tua Shekinah, Senhor. Aonde a única coisa que seja vista, Senhor, notória é o Teu poder e a Tua glória. Que todo o ego desapareça, que todo o eu desapareça. Que Teu nome seja exaltado, Senhor, através de nossas vidas. Que o Teu nome seja exaltado através da vida da Tua igreja, ó Pai. Eu te peço nessa noite, Pai, caiam por terra tudo aquilo que tenta roubar, Senhor, da glória, a nossa atenção do culto que prestamos a Ti. Que caia por terra tudo aquilo que tenta nos tirar do foco, ó Pai. Que é rendermos adoração, que é glorificarmos o Teu nome, que é exaltar o Teu nome. Que caia por terra tudo aquilo que tenta nos tirar, Senhor, da glória, do centro da Tua vontade. Que seja envergonhado e confundido todos os inimigos, ó Pai Teus. Tudo aquilo que tenta levantar-se contra a Sua igreja. Se o inimigo se levanta por um caminho, Senhor, por 7, ó Pai, ele venha fugir, ele venha partir em retirada, Senhor, diante da Tua igreja. Nós te pedimos, ó Deus, derrama mais do Teu poder, Senhor, que possamos alcançar, Senhor, os mais altos patamares espirituais, Senhor, nesta noite. Nós te pedimos por isso em nome de Jesus. Receba o nosso culto, ó Pai, que prestamos a Ti. Receba a nossa adoração em nome de Jesus. Amém? Grande é o Senhor e muito digno de louvores. Na cidade do nosso Deus da Santa Monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-te por Tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu.
grande é o Senhor que nos dá vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso, diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Exaltado seja o teu nome, Senhor. Glorificado seja o teu nome, ó Pai. No início era a palavra, com Deus o Altíssimo. No mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Ó, quão lindo esse nome é! Ó, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão lindo esse nome é! Maior que tudo ele é. Ó, quão lindo esse nome é! Nome de Jesus. Deixou o céu para buscar, veio pra nos resgatar. Amor maior que meu pecado, e nada vai nos separar. Amor maravilhoso é, amor maravilhoso é.
de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. O nome é grande, Jesus. Aleluia! Exaltado é o teu nome, Senhor. Oh, exaltado é o teu nome, Jesus.
Nossas vidas com a tua presença, ó Pai. Por isso nós estamos aqui, Senhor, nessa noite para glorificarmos o teu santo nome, Senhor, para sermos cheios da tua presença, para ficarmos cheios, sairmos cheios da tua presença desse lugar.
O que mais nos importa, Senhor, não é olharmos um para o outro, Senhor. Não é vir para cá somente para esclarecer a mente, não, Pai. Nós viemos aqui por tua causa. Nós viemos aqui porque tu estás aqui. Nós viemos aqui adorar o teu santo nome. Isso é o que nos importa, Senhor. Seu nome seja glorificado nas nossas vidas, Senhor. Não somente aqui dentro, mas por onde nós passarmos, Senhor. Que possamos levar isso conosco, Pai. Que o teu nome seja glorificado onde nós andamos, ó Pai. Porque nós falamos que as pessoas vejam o seu nome ser glorificado através dos nossos atos e das nossas vidas. Clamamos por isso, Pai. Que haja uma mudança de mente, Senhor. Faz-me morrer para as coisas desse mundo. Faz-me esquecer as coisas que me afastam de você. Teu nome é como um vento derramado em minhas feridas. Me cura, restaura a alegria. O teu perdão é tudo que eu preciso. Cura minha alma, restaura o meu sorriso. E quando tu chega, fica tudo colorido. Fica tudo colorido. Faz outra vez. Faz outra vez. Faz outra vez. Como na primeira vez. Faz outra vez. Faz outra vez. Faz outra vez. Como na primeira vez. Faz-me morrer para as coisas desse mundo. Faz-me esquecer as coisas que me afastam de você. Teu nome é como um vento derramado em minhas feridas. Vem me curar, restaura a alegria. Do teu perdão é tudo que eu preciso. Cura minha alma, restaura meu sorriso. E quando tu chega, fica tudo colorido. Surpreenda-me De novo, como na
Restaurações neste lugar, Senhor. Restaurações neste lugar, Senhor. Restaura vidas neste lugar, Senhor. Não mudaste, ó Pai, tu continua a operar da mesma forma. Surpreenda-me de novo. Como na primeira vez. Qual foi a sua última surpresa, irmão? Qual foi a última surpresa que Deus fez na tua vida? Como na primeira Qual foi a última vez que você esteve tão próximo dele? Como na primeira vez. Surpreenda-me. De repente ele quer te restaurar novamente. Ele só está precisando de uma abertura na sua vida, de um espaço para ele continuar falando, para ele continuar ministrando a tua alma, o teu espírito. Surpreenda-me de novo. Ele ainda quer te usar para curar pessoas. Ele ainda quer te usar para fazer muitas coisas. Peça para ele, surpreenda-me. Surpreenda-me com dons. Surpreenda-me de novo, Senhor, avivando a minha alma, meu espírito, e fazendo queimar novamente, Senhor, na tua presença. De amor pela tua presença. Não nos deixe, Senhor, chegar na tua casa ou na tua presença, Senhor, e ficarmos, Senhor da glória, desapercebidos, Senhor, sem entender que tu estás aqui, ó Pai. Não nos deixe, ó Pai, de maneira alguma, Senhor, incomoda a nossa alma, incomoda o nosso espírito, Senhor, mas permita-nos aproximarmos de ti, Senhor. Permita-nos, Senhor da glória, queimarmos novamente de amor por ti. Permita-nos, Senhor da glória, ó Deus querido, nos aproximarmos, Senhor da glória. Faz de novo, Senhor. Aumenta a paixão pela tua presença. Aumenta o amor pela tua palavra. Aumenta o amor pela oração. Aumenta o amor por vidas, por almas. Senhor, nós precisamos disso, Pai. Quantos podem glorificar o Senhor bem forte aí? Aleluia! Nós iremos cantar mais uma canção. Eu gostaria que você que trouxe seu dízimo e a sua oferta, gostaria que você pegasse seu dízimo e a sua oferta. Nós vamos orar agora por sua vida. Você que trouxe sua oferta, levante as suas mãos, tá? Estaremos orando agora. Você também não trouxe? Oferte sua vida para Ele, irmão. Ainda dá tempo ainda. Deus, nessa noite nós queremos te apresentar, Senhor, todos os dizimistas, ofertantes da tua casa, Senhor. Venha dar semente, Senhor da glória, ao semeador, Pai. Venha dar semente à vida dos teus filhos, Senhor. Que eles possam ser prósperos, Pai.
que haja, Senhor da glória, abundância, que haja riqueza, Senhor. Isso que eu, meu Deus querido, acredito, ó Pai. Por isso eu te peço nessa noite, faça-o prosperar, Senhor, em tudo que eles colocarem a mão, Senhor, venham ser bem-sucedido, ó Deus. Nós abençoamos a vida de cada um deles, em nome de Jesus. Amém. Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és Som. A graça e a paz, irmãos, tudo bem? Vocês estão bem, gente? Queridos, ontem no finalzinho do dia, nós conseguimos fazer a instalação da placa, só ficou um acabamentozinho para a gente estar fazendo sábado que vem, que é colocar uma canaleta lá, mas glória a Deus, ontem conseguimos estar fazendo aí essa instalação, né? A gente já vem se organizando em uns 2 meses para fazer, e eu quero agradecer a toda a igreja que colaborou, a vocês que somaram com a gente junto nisso daí, para a gente estar executando. Queridos, o corpo, ele depende de muitas coisas, né, para a gente estar fazendo acontecer.
E, na realidade, o instrumento que Deus vai usar sempre vai ser a nossa vida, aqueles que estão no meio do corpo. Nós precisamos ter essa mentalidade, né, continuar com essa mentalidade de servir uns aos outros e servir a casa do Senhor. Amém, queridos? Irmãos, antes de eu começar a pregação, eu queria fazer uma indicação para vocês aqui de 2 materiais que eu adquiri, eu acredito que ser de muita valia. E às vezes a gente, quando entra num site, a gente fica às vezes até com pena, né? De adquirir um livro, comprar um material. Mas, irmãos, eu penso o seguinte: se eu olho para a minha vida e eu não sou o primeiro a acreditar em mim mesmo, investir na minha vida, como que eu vou querer que as outras pessoas deem credibilidade? Não tem como. Então a gente precisa coçar o bolso. Queridos, o primeiro aqui é o Catecismo Nova Cidade, do Tim Keller. Aqui você vai ver falando sobre coisas básicas da fé cristã. Você vai ver aqui falando sobre a questão da redenção, da criação, da queda do homem, da lei. Você vai ter aqui falando da graça. Queridos, esse livro aqui, se eu não me engano, na Livraria Família Cristã, acho que está 30 e poucos reais. E eu penso que cada cristão, cada um de nós, a gente deveria separar uma parte daquilo que nós ganhamos para estar investindo na nossa vida. Claro, queridos, que a base sempre vai ser a Bíblia, mas Deus deu graça a alguns irmãos para estar fazendo algumas literaturas. O segundo livro é do Vitor Vieira, que é o Escatologia Essencial. Você consegue também facilmente, entrando aí no site da Amazon, da Base, da Livraria Família Cristã também. Eu falo muito na Livraria Família Cristã, que é uma editora que dá muita promoção. Você comprando combo, você consegue um desconto muito bom. E, queridos, não me alongando muito mais, o que acontece? Eu já há algum tempo, aproximadamente uns 2 anos, eu tenho voltado muito o meu coração para pensar sobre a volta de Jesus, sobre nós sermos parte de uma comitiva que está a serviço do Senhor para preparar o caminho. Queridos, por isso, nós precisamos investir a nossa vida, o nosso tempo com Deus, a nossa vida com a palavra, porque quando nós olhamos e pensamos sobre a volta de Jesus, nós vamos tocar em vários assuntos. Nós vamos tocar em salvação, nós vamos falar sobre a graça do Senhor que foi derramada sobre nós na cruz. Queridos, mas tudo isso precisa de algo essencial para acontecer: a graça do Senhor. E aonde é que nós vamos alcançar, aonde nós vamos chegar a esse ápice, esse ponto, né? Na realidade, isso não é uma capacidade humana, mas é o próprio Espírito que coloca isso dentro de nós. É o próprio Espírito Santo que nos capacita. Mas a nossa parte de responsabilidade, ela precisa ser feita. Porque durante muitos anos, a igreja ela sempre teve um posicionamento do quê? Está na mão do Senhor. Mas, queridos, o Senhor, ele nos capacitou. O Senhor, ele derrama graça sobre a igreja dele, para que a igreja seja a porta-voz, o embaixador dele aqui na terra. E isso implica em algumas coisas. Quando nós falamos de ser um povo e no nosso tempo, a gente fazer parte da comitiva que está anunciando a volta do Senhor. E essas implicações é que muitas vezes trazem barreiras e nos trava no meio do caminho. Queridos, não tem como nós vivermos um evangelho aonde as lutas vão deixar de acontecer, aonde em alguns momentos nós vamos ter que passar por períodos de turbulência. Queridos, isso tudo faz parte da caminhada cristã. Só que o que tange a parte do Senhor nos abençoar é muito bom para a gente receber. Agora, no que tange a gente passar pelos processos do Senhor, queridos, muitos cristãos não se submetem a isso. E isso se dá por quê? Muitas vezes por falta de conhecimento das Escrituras.
Eu quero que você abra comigo aí para a gente partir aqui no texto base, em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7. 2 Coríntios 4, 7. Segunda Coríntios 4, 7. Amém? Podemos ler? E diz assim: temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que o poder extraordinário seja de Deus e não nosso. Sofremos pressões de todos os lados, mas não estamos arrasados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Trazendo sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Pois nós, que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo mortal. Vamos orar? Pai, nós te pedimos, Senhor, continue, Pai, derramando da tua graça sobre as nossas vidas, Senhor. Nós te pedimos, Pai, para que a cada dia, o nosso alimento diário, Senhor, da tua palavra, que possamos mergulhar a cada vez mais e que possamos, Senhor, estarmos a cada dia buscando essa comida sólida que é a tua palavra. Senhor, nos dê graça, me usa, Pai, como um teu canal, em nome de Jesus. Queridos, o apóstolo Paulo, quando ele escreve aqui aos Coríntios, Paulo estava falando para eles que eles iriam passar por algumas coisas, ou já estavam na realidade passando. E quando nós falamos sobre nós passarmos tribulações na nossa caminhada cristã, nós passarmos pressão, muitas pessoas tendem a correr para um evangelho triunfalista, aonde eu aceitei a Jesus e tudo vai mudar. Aonde eu aceitei a Jesus e a minha vida, ela não vai ter mais dificuldades. Mas, queridos, pelo contrário, quando nós nos posicionamos diante do Senhor, aí é que as coisas elas vão começar de fato a acontecer. E quando o apóstolo Paulo escreve isso daqui, quando nós paramos lá atrás para lembrar a trajetória de Paulo, queridos, o apóstolo Paulo era alguém que na realidade era Saulo, em Atos dos Apóstolos, que ninguém, os discípulos, os apóstolos, não queriam estar perto dele. Ele se converteu e Barnabé teve que fazer uma ponte de tão temido que ele era. E você vê, depois de um tempo, o apóstolo Paulo era um perseguidor da igreja e ele passou a ser alguém que iria ser um doutrinador, alguém que deixou coisas extraordinárias que alcança até os nossos dias de hoje. Queridos, só que nessa trajetória toda, antes do apóstolo Paulo ele se converter e ter um encontro com Jesus, ele perseguia a igreja de tal forma, que quando o Senhor falou com Ananias, para que fosse orar por ele, para que ele voltasse a enxergar, Ananias teve medo. E Ananias indagou a seguinte coisa ao Senhor, falou: Senhor, mas esse homem é um perseguidor da igreja. Qual foi a resposta do Senhor para Ananias? Para que Ananias fosse lá e orasse por Paulo, porque Paulo era um vaso escolhido. Queridos, muitas vezes nós olhamos para as pessoas e não conseguimos enxergar da mesma forma que o Senhor vê. Quem diria que o apóstolo Paulo, em toda a sua trajetória de perseguição à igreja, seria uma das pessoas que mais depois lutou em prol da igreja? E nesse contexto todo, a mudança da vida de Paulo se deu a um aspecto, quando ele teve o contato de fato com o Senhor. E por incrível que pareça, algumas coisas dentro disso frustram a nossa vida. Às vezes nós falamos a seguinte coisa: já faz muito tempo que eu estou orando por uma pessoa, por um irmão, e essa pessoa não muda. Queridos, glória a Deus que ninguém muda, porque nós estamos indo visitar, nós estamos indo orar, graças a Deus por isso. Porque quem convence é o Espírito Santo.
E Paulo aqui, ele teve uma mudança quando ele encontrou de fato com o Senhor. E eu fico pensando comigo, uma pessoa que de fato ela encontrou com Jesus, ela teve um relacionamento com o Senhor, essa pessoa, ela pode lá na frente esquecer de toda a experiência que teve com Deus e ter uma vida de qualquer jeito? Queridos, eu não acredito nisso. Não acredito. Por que eu estou tocando nesse ponto? Porque nós vivemos numa época muito difícil, onde o evangelho, as pessoas têm tentado enquadrar a palavra ao seu estilo de vida. Mas na realidade nós precisamos olhar para as escrituras e a nossa vida tem que se encaixar, tem que se enquadrar naquilo que a palavra está orientando, naquilo que o Espírito Santo traz de testemunho no nosso interior. Aí, queridos, aonde mora a fragilidade. Por que mora a fragilidade? Quando eu não entendo que por amor a Cristo, eu vou passar por muitas privações, eu vou passar por muitas situações que vão contra a minha vontade. Quando eu não entendo isso, quando essas coisas começam a acontecer, eu me aparto da fé. A primeira tempestade que acontece, eu saio fora. E por incrível que pareça, isso não é coisa de crente do século 21. Senão ia ficar ruim, né, irmão? Só botar na nossa conta, né? Queridos, os discípulos que caminhavam lado a lado com Jesus, o que aconteceu com eles quando eles estavam no meio da tempestade? Eles tiveram o quê? Medo. Tiveram medo. E Jesus estava dormindo. Eles foram lá acordar Jesus e falar: mestre, nós vamos morrer. E o Senhor foi lá por uma palavra, liberou, cessou a tempestade. Irmãos, eu fico pensando, os discípulos que estavam lado a lado com o Senhor tiveram essa dificuldade. A circunstância da vida colocou eles numa situação que eles se sentiram tão acuados que o medo tomou conta. Eu fico pensando, irmãos, não é diferente nos nossos dias de hoje. Muitas vezes nós não estamos preparados para entrar nesse processo de guerras que nós vamos enfrentar, de luta. E na realidade, o que vai nos aperfeiçoar são elas. O que vai preparar a nossa vida para que nós possamos ser mais maduros no Senhor são essas provações. Irmãos, quem aqui no período de bonança, no período que a maré está tranquila, quem aqui busca a Deus na mesma intensidade de quando está no meio da provação? Vocês já pararam para pensar nisso? Que os períodos de tribulação nos aproximam muito mais de Deus do que no período de bonança? Não deveria ser assim. Eu penso que no período da bonança, nós deveríamos até intensificar mais, mas é o contrário. Mas, queridos, o apóstolo Paulo, quando ele teve um encontro, ele mudou. O homem que perseguia a igreja. Aí, quando ele começou a pregar o evangelho, ele foi perseguido. E Paulo sofreu diversas prisões por amor a Cristo. E a pergunta, uma das perguntas que eu quero fazer para você nessa noite, você não precisa levantar a mão nada, só reflita. Só reflita. De fato, nós amamos a Jesus? Queridos, eu estou falando de um amor. E se for necessário eu entregar a minha vida, eu vou entregar. Eu estou falando de um amor que, se entrar alguém na minha casa, isso acontece, queridos, no Oriente Médio, para violentar a minha família, e olhando para mim falando: nega o teu Jesus, nega o seu Jesus, nega o seu Senhor. Eu não vou negar, eu estou falando desse amor. Eu não estou falando daquele amor romântico, aonde precisa estar um cenário favorável para eu expressar o meu amor ao Senhor. Queridos, nós não vemos isso acontecer em todo momento da história. Pelo contrário, quando nós pegamos desde o início da história, nós vamos ver os sacerdotes, os profetas, passando por situações muito difíceis. Mas eles precisavam pregar. Eles faziam parte da comitiva do Senhor, eles precisavam pregar a palavra. Porque eles faziam parte de um povo que estava proclamando a palavra, porque eles estavam contribuindo com a volta do Senhor. E, queridos, isso não começou no Novo Testamento, não. Na realidade, isso é desde o início. Desde o início.
E eu fico me fazendo a seguinte pergunta: como se eu não estou pronto a sofrer a tal ponto por Cristo, como que eu vou olhar para a grande comissão dos últimos dias? Como que eu vou olhar para a vida das pessoas e entender que eu preciso preparar elas e falar com elas que elas, em alguns momentos, elas vão ter que sofrer sim? Queridos, isso faz parte. Cristo, quando ele foi para a cruz, você acha que foi fácil? Quando ele exclama ao Pai, ele ora ao Pai em angústia, ele fala: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Queridos, foi um momento terrível de angústia. Mas depois ele fala: mas todavia, queridos, esse mais, isso precisa ter muito a ver com os nossos dias. Mas todavia não seja feito a minha vontade, mas a tua vontade. Queridos, quando eu chego ao ponto de renunciar à minha vontade para cumprir a vontade do Senhor, é um sinal que nós vamos olhar e falar: poxa, eu estou no caminho certo. Eu estou no caminho que eu estou buscando amadurecer a minha vida no Senhor. Porque, queridos, o recurso que o Senhor nos dá não tem a ver só com a nossa casa. A saúde que o Senhor nos dá não tem a ver só com a nossa casa. A graça, o conhecimento, queridos, não tem a ver só com a nossa vida, mas tem a ver com o coletivo como um todo. Se a minha vida, ela não serve ao próximo, queridos, não tem propósito. Não faz sentido nós vivermos, se nós não vivermos para apresentar ao Senhor para as pessoas. Não faz sentido eu confessar a Jesus como Senhor e Salvador, se as pessoas não olharem para mim e não verem a imagem dele se refletindo. Irmãos, não faz sentido. E durante muitos anos, essa questão de ser pregado na igreja, de que aceite a Jesus, que seus problemas acabaram, as dificuldades vão embora. Queridos, uma única coisa, nós vimos isso vir à tona, isso desmoronar. 18 de março de 2020, ano passado, no período da pandemia, quando se iniciou a pandemia, nós vimos tudo isso se desmoronar. Aí nós começamos a fazer uma reflexão, de fato, o que é servir ao Senhor. E, querido, servir ao Senhor não está ligado ao meu bem-estar, mas está ligado eu anunciar a palavra dele, eu anunciar, eu ser parte da comitiva que vai anunciar a volta dele. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo em Romanos, capítulo 8. Romanos 8, 18. E diz assim: considero que os sofrimentos do presente não se podem comparar com a glória que será revelada em nós. Vou ler de novo, queridos. Considero que os sofrimentos do presente não se podem comparar com a glória que será revelada em nós. Queridos, são momentos de tribulação. São momentos que vão acontecer de perseguição, naqueles lugares que não acontecem. São momentos de... Obrigado, Esther. São momentos, queridos, de renúncia. Mas todos esses momentos, tudo isso vai apontar para uma vida inteira com Cristo. Aí nós fazemos a seguinte comparação: será que o que nós passamos aqui, será que vale a pena eu negociar a minha vida com Deus? Será que vale a pena eu negociar a minha fé por causa do mal-estar que eu estou sofrendo aqui na terra? Queridos, não, porque nós estamos apontando, a nossa vida, o nosso olhar, está apontando para aquilo que é eterno. Está apontando para o dia que nós vamos estar com o Senhor e essa esfera aqui vai acabar. Nós não vamos mais ter preocupações, doença, dores, nada. Sofrimentos, morte, nada disso, queridos. Nada disso. Por isso que nós precisamos levantar a nossa bandeira e ir firmes até o fim. E qual é a bandeira da igreja? Sempre precisa ser Cristo no centro do Evangelho. Muitos do que negociam o seu posicionamento é porque não é Cristo que está no centro, é a vontade pessoal. É o meu bem-estar que está em jogo. Querido, um evangelho cristocêntrico
É um evangelho que ele vai me trazer uma comida sólida. É um evangelho que vai me trazer firmeza para que nos dias difíceis eu não venha titubear no meio do caminho. Eu não venha ter dúvida no meu coração em servir a Deus ou estar servindo ao mundo. Porque, queridos, não tem neutralidade nesse negócio. Ou nós servimos ao Senhor, ou nós servimos o diabo. A prova viva disso foi o apóstolo Paulo. Quando ele era perseguidor. E quando ele começou a pregar o evangelho, ele pregou de fato o evangelho. Ele foi muito intenso naquilo que ele viveu no Senhor. Queridos, e a gente caminha num tempo onde nós não podemos mais deixar o dia a dia tá trazendo uma bagunça tão grande para dentro de nós, a ponto da gente viver um desequilíbrio muito grande. Queridos, eu não estou dizendo que a angústia não vai vir. Claro que vai vir. Se eu falar isso para você, pelo amor de Deus, eu estou viajando aqui. Queridos, vai vir a angústia, a tristeza, mas nós precisamos ir adiante. Queridos, pode soprar o vento que for, a tempestade que for, o Senhor ele está no barco. O Senhor ele está ministrando a favor dos seus. Às vezes a gente fica indagando ao Senhor, Senhor, o Senhor não está vendo isso daqui que eu estou passando, o que está acontecendo? Queridos, o Senhor vai fazer justiça aos seus santos. Uma lágrima que cai do rosto dos seus santos, o Senhor está recolhendo. E às vezes nós levamos uma vida inteira muito mais prostrado diante das nossas limitações do que prostrados diante do Senhor. Irmãos, isso não é a minha vontade, é o que está na Bíblia. Que as coisas, o parafuso ele vai apertar. A coisa ela vai ficar, a gente tá achando que está difícil, e de fato está difícil, mas vai apertar mais. E eu vejo tamanha graça do Senhor sobre a vida da humanidade, porque Ele vem liberando porções, Ele vem preparando a gente para aquilo que está por vir. Agora, uma coisa é, se nós vamos viver a totalidade, aí, queridos, aí não compete a nós. Mas nós precisamos ter um olhar lá na frente. Com que fé eu tenho preparado meu filho? Com que fé aqueles que estão ao meu redor, que tipo de fé que eles estão vendo na nossa vida? Queridos, quando nós falamos no nome de Jesus, automaticamente nós ligamos a uma coisa. Primeiramente, a salvação. Existem pessoas lá fora que precisam ser tocadas, pessoas que precisam que o evangelho seja apresentado para eles. E às vezes a gente toma no conforto da nossa casa, a gente toma na nossa zona de conforto, onde é muito cômodo eu ficar paralisado, é muito cômodo eu ficar parado, porque eu não quero arregaçar as mangas e servir ao meu Senhor. Queridos, a igreja ela não pode se movimentar dessa forma. A igreja ela não pode caminhar numa mentalidade onde eu só vou servir até o momento que as coisas estão vindo a meu favor. Não. Negativo, queridos. Queridos, a gente vive um tempo onde muitas perdas aconteceram e estão acontecendo. E isso tem o seu peso. Onde muitas pessoas têm se perguntado se de fato Deus existe. E queridos, pasmem, não é pessoas que não tiveram contato com o Senhor. Pessoas dentro da igreja. Diante de muitas situações, se perguntando se de fato o Senhor existe. Claro que Ele existe. E quando nós olhamos para a obra da cruz, e entendemos que a plenitude de todo o amor, de toda a graça foi consumado no ato de Jesus na cruz, queridos, nada vai ser barreira para estar paralisando a nossa vida. Porque Jesus agora ele vai voltar, ele não vai voltar para estar vindo fazer remissão, não. Queridos, ele vai voltar agora para liberar o juízo dele. É para trazer graça para aqueles que permaneceram firmes até o fim e vão permanecer, mas é para trazer juízo para aqueles que vão levar uma vida de qualquer maneira. E no grande dia do Senhor, aí eu sempre falo isso com vocês e não me canso. No grande dia do Senhor, muitos vão chegar para Ele
e vão, sabe qual vai ser o álibi? Vai falar, Senhor, mas em teu nome eu curei. Em teu nome eu fiz, Senhor, em teu nome eu fiz. E qual vai ser a resposta? Apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Queridos, não é por obra. Não é por obra. A obra, ela faz parte do fruto da vida de quem tem o Espírito Santo. Mas foi pela graça que nós fomos alcançados. E por que não ter essa disposição para estar levando o Evangelho às pessoas? Por que não ter no nosso coração sede e fome pela palavra do Senhor, pela nossa vida com Ele? Queridos, são coisas básicas da fé cristã que nos conduz a um caminho perfeito no Senhor. E às vezes a gente quer fazer muitas coisas. A gente quer orar para que o Senhor derrame isso, derrame aquilo. A gente quer orar por bênção. Senhor, me dá isso, me dá aquilo. Mas na realidade, queridos, nós precisamos fazer uma oração. Senhor, me ajuda a amadurecer, para que o Senhor possa liberar sobre a minha vida tudo que o Senhor já declarou que é meu como direito. Queridos, é maturidade. O Senhor pode confiar riqueza na mão de quem é avarento? O Senhor pode confiar dons para quem é descomprometido? Claro que não. Não, queridos. Queridos, a maior crise que tem se instalado no nosso interior, eu acredito que da grande maioria de nós, é quando nós olhamos ao nosso redor. A coisa, ela parece que a estrutura está toda demolida. E de fato, queridos, para o Senhor arrumar do jeito que Ele quer, Ele vai ter que tirar do lugar muitas coisas. A mesma coisa que nós fazemos na nossa casa. Quando você vai fazer uma arrumação, você faz o quê? Sai tudo do lugar. Mas ainda nós estamos em tempo de preparação. Mas vai chegar um tempo aonde a contração ela vai ser tão forte que não vai ter mais tempo de se preparar. Aí, queridos, é tempo de entrar no que o Senhor vai concretizar. E a minha maior preocupação é como as pessoas têm configurado a sua jornada cristã. Ou em que? Queridos, em que nós temos colocado a nossa base cristã? Queridos, manual de vida. Se nós observarmos as Escrituras, nós vamos conseguir ter uma vida saudável no Senhor. Se conseguimos observar as instruções da Bíblia, da palavra do Senhor, nós vamos conseguir ter um caminho maduro para a eternidade. E a maturidade, ela vai requerer de cada um de nós muita renúncia, muita coisa no meio do caminho. Muita coisa. E, Mel, tem mais ou menos uns 10 dias. E semana passada isso ficou muito intenso na minha mente. Eu lembrei de uma fala tua, que você fala o seguinte, que o Senhor é digno do cansaço. Queridos, quando a gente chegar ali, não dá mais. Senhor, Tu é digno do meu cansaço. Senhor, Tu é digno do meu sofrimento, de tudo. A minha vida, o Senhor é digno de tudo. Porque, queridos, nós fomos eleitos nele. Você já parou para pensar, se Jesus, diante do sacrifício da cruz, Jesus, ele olhasse aquele momento, e ele falasse, não dá para mim suportar isso, não consigo. O que seria de nós, queridos? Na realidade não seria. Nós não estaríamos aqui hoje. Não estaríamos. Queridos, o maior exemplo da igreja, que é Cristo, como cabeça da igreja, ele se esvaziou de toda a sua glória, para trazer salvação para nós. Por que nós não vamos nos esvaziar da nossa vontade para cumprir a vontade dele? Queridos, são coisas muito, muito pequenas, coisas minúsculas, que vão minando a nossa vida com o Senhor. E essa coisa da gente estar no centro, a coisa tem que girar em torno da nossa vida. Queridos, isso tem sido uma coisa que tem trago muito dano para o Evangelho. Tem trago muito prejuízo para a vida de muitas pessoas. Porque chega uma hora que elas não entendem
que não tem nada a ver o que está acontecendo com a vida delas, mas tem a ver com o que já está determinado pelo Senhor. Queridos, determinado tempo na história, surgiu em torno de 120 anos, direto, o movimento dos moravianos. Só que muito se é dito do movimento dos morávios, aonde o conde Zinzendorf, alguém de muita posse, abrigou eles, montaram um vilarejo. Muito é dito do movimento dos morávios, mas o que gerou esse movimento é pouco dito. Na realidade, foram homens lá atrás, pré-reformadores, que não negociaram a sua fé diante da pressão do concílio daquela época. E eles foram até o fim pregando o evangelho. Querido, você sabe o que é você morrer porque você está falando a verdade? É tenso a coisa. Você já parou para imaginar, tentaram fazer de tudo com o apóstolo João. Quando não conseguiram dar um jeito na vida do homem, falou, cara, vamos exilar esse camarada aqui. Aí a gente vai acabar tudo, vamos exilar ele, que ele vai morrer de velhice, ele vai sumir do mapa. Queridos, aonde João teve a revelação do Apocalipse? Foi no sofá da casa dele? Foi exilado, queridos. Queridos, tantos outros homens, períodos mais modernos, mais perto da gente. Você pega Martim Lutero. Todos eles bateram na mesma tecla. Todos eles. A ênfase da vida deles era que fosse pregado o evangelho genuíno. Que fosse pregado o evangelho das Escrituras. Queridos, os avivalistas, qual era o papel dos avivalistas no tempo deles? E eu acredito que o Senhor tem os seus ainda nesse tempo. De levar as pessoas a terem uma vida profunda com Deus. Às vezes nós olhamos, abrimos Atos 1, Atos 2, e parece que a gente lê isso só como um acontecimento histórico. Que o derramar do Espírito aconteceu em Atos 2 e cessou. Queridos, nos últimos dias vai haver um derramar muito maior que houve em Atos dos Apóstolos. Mas para isso a gente precisa estar posicionado como a grande comissão dos últimos dias. Nós fazemos parte, porque vai chegar uma hora que nós vamos ter que passar o bastão. Agora, você já parou para pensar, quando aconteceu o grande derramamento do Espírito, por que vai acontecer esse grande derramamento do Espírito? Por que o Espírito ele vai vir com grande poder e força, se manifestando? Você sabe por quê, queridos? Porque o nível de batalha vai aumentar. Tudo tem um propósito. O nível de dificuldade ele vai aumentar. Mas o Senhor ele já triunfou sobre todas as coisas. O Senhor ele já venceu todas as coisas. Queridos, não tem como eu querer me relacionar com a presença do Senhor, com o seu poder, se eu não me comprometer com as batalhas que vão se levantar no meio do caminho. Por que Jesus constituiu os 5 ministérios? Para trazer aperfeiçoamento para onde? Para os santos, para a igreja. Qual o intuito dos dons do Espírito? Queridos, trazer maturidade, trazer serviço por meio da igreja, aperfeiçoar a igreja. Tudo gira, queridos, em torno de nós estarmos preparando a nossa vida em Deus, para a gente ter uma vida na eternidade. E não existe como prepararmos uma vida em Deus, estarmos com Ele, se a gente não tiver a cada dia aliançado profundamente com a palavra, aliançado, comprometido com a nossa vida de oração. Não tem como, queridos. A coisa ela está apertando de tal forma que no final de tudo só vai permanecer declarando amor a Jesus quem realmente, de fato, ama. Aqueles que estão na dúvida, queridos, não vai permanecer. Você já parou para observar, dentro desse contexto aqui de pressões, de provações, nas cartas que foram enviadas às igrejas da Ásia? O que estava escrito no final de todas elas? No finalzinho de todas elas estava escrito: e ao vencedor. E ao vencedor. Por quê? Porque, queridos, nem todos vamos conseguir até o fim.
E quando nós falamos de vencedor, nós automaticamente fazemos um link. Se tem um vencedor, tem uma jornada a ser trilhada. Tem um caminho a ser trilhado. Automaticamente nós conectamos a isso. Irmãos, a minha maior preocupação é de no grande dia ser contado como aquele que está diante do Senhor. Aquele que vai fazer parte do rebanho do Senhor. E queridos, não negociem a sua fé. As pressões elas vão vir. As dificuldades vão vir, as tribulações. Mas nada disso é comparado com o que nós vamos viver com Cristo na eternidade. Você tem uma divergência muito grande. Não, mas a igreja vai passar a tribulação, a grande tribulação vai passar, não vai passar, não vai. Queridos, tem algo que nos une. Cristo. Se vão passar ou não, isso para mim é o pormenor. Eu quero muito estar errado naquilo que eu creio. Que nós vamos passar. Se o Senhor falar que não, queridos, é um presente. Mas, queridos, vou ser franco para você, muito maior. É Cristo que nos une. Você sabe por quê? Quando eu olho para mim, eu olho para aqueles que estão ao meu redor. E eu falo que as coisas vão acontecer de forma branda, ou que nós não vamos passar, enfim. Queridos, isso traz muita fragilidade para as pessoas, porque no dia da tribulação, e a tribulação que eu estou falando aqui, não estou nem me referindo agora à tribulação do dia do Senhor, mas eu estou me referindo às dificuldades do dia a dia. Isso traz muita fragilidade, porque as pessoas elas configuram que elas são filhos de Deus e nenhum mal pode tocar a vida delas. Queridos, nós não somos melhores que ninguém. O sol que nasce para o ímpio nasce para o cristão, o sol que nasce para o judeu nasce para o gentil. Queridos, é o mesmo sol para todo mundo. É o mesmo Senhor que governa sobre todos. É o mesmo Senhor. E nós precisamos entender que aconteça o que acontecer, muito maior é Cristo que nos une. Muito maior. A divergência ela pode vir em algum momento, e em muitos momentos é até bom que venha, para se levantar a discussão acerca de um assunto. Em muitos momentos isso é muito proveitoso. Mas, queridos, que a cada dia você possa olhar para as Escrituras e interpretar de forma clara, à luz do Espírito. Você sabe por quê? Porque no dia em que soprar o vento sobre a tua vida, você não vai se sentir abandonado. Você não vai balançar no meio do caminho. Você não vai olhar para o teu barquinho no meio do mar e vai falar, não tem ninguém comigo. Querido Elias, cara, o camarada orou e fogo caiu do céu. Uma fala de Jezabel colocou medo no coração daquele homem. E Elias era um homem de Deus ou não era? Era um homem de Deus. Queridos, o nosso coração, ele tem muito medo de tudo o que foge do nosso controle. Você já parou para observar tudo aquilo que você consegue fazer com a força dos teus braços? Você tem uma certa confiança. Agora, o que foge do nosso controle, isso traz medo. Isso traz medo ao nosso coração. E, queridos, isso é muito benéfico. Você sabe por quê? Porque mostra para cada um de nós que, na realidade, nós não temos o controle de nada. Mas é o Senhor que governa sobre todas as coisas. É Ele que determina tudo que já aconteceu, o que está acontecendo e o que vai acontecer. Eu queria que você ficasse de pé comigo. Queridos, um texto que eu leio demais, esse texto ele vem muitas vezes ao meu coração. É quando Paulo e Silas, eles estavam indo para o lugar de oração e eles foram presos. Queridos, mesmo aqueles homens presos, o propósito do coração deles se manteve. Eles não deixaram de adorar e orar ao Senhor. E desse mesmo procedimento,
precisa ser a nossa vida. Queridos, nós temos um alvo, e o nosso alvo é Cristo. A nossa vida tem uma base, e a pedra que sustenta todas as coisas é o Senhor. E nós precisamos seguir a nossa jornada firme nisso. Você vai receber vários questionamentos no meio do caminho. Ah, mas você não sabe o que é que eu estou passando. Às vezes, nós não vamos de fato saber. Mas Deus, Ele não muda pelo que nós estamos passando. A grande comissão, ela vai acontecer de qualquer jeito. Eu estando bem ou eu não estando. O fato é, não é se eu estou bem ou num período de turbulência ou num período de paz. O fato é, quem está comigo nesses períodos? Quem está comigo todos os dias? É o X, querido, da questão. Porque o Senhor, Ele precisa estar com a gente no momento da alegria e no momento do choro, em todos os momentos. Eu queria que você curvasse a tua cabeça. Eu queria que você pedisse ao Senhor para que você não botasse tanta ênfase nas limitações e nas dificuldades que você pode estar vivendo diariamente. Mas que o Senhor possa levar novamente o teu interior a estar olhando para Ele. Porque quando nós olhamos para Ele, tudo muda. Ô Senhor, nós te pedimos, Senhor. Nós te pedimos, Senhor, alinha o nosso interior. Que nós possamos olhar somente para Ti, Senhor. Que as dificuldades, as limitações do dia a dia não nos paralisem diante do que nós vamos precisar ainda percorrer. Senhor, eu oro para que o nosso interior a cada dia seja preparado pelo Teu Espírito. Nós cremos na Tua obra dentro de nós, Espírito Santo, para que possamos ir amadurecendo a cada dia, para que a Tua grande obra se complete em nós. Senhor, nós declaramos: o Senhor é maior do que qualquer provação, é maior do que qualquer tribulação, Senhor, do que qualquer pressão. O Senhor é a pedra que sustenta todas as coisas. Eu oro, Senhor, toca no interior de cada um. Toque, Senhor, e mostre a verdade, Senhor, a cada dia da Tua palavra. Mostre a confiança, Senhor. Que os Teus filhos possam ter total confiança em Ti, Pai. E eu oro, Senhor, para que o Senhor arranque do nosso interior toda a base abalável. Senhor, tudo que nós estamos colocando nos nossos pés, que é base, Senhor, nossa, que o Senhor possa arrancar. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Que a nossa vida venha estar somente pautada em Ti, Senhor. Que a nossa vida tenha prazer somente em Te adorar. Somente em Te adorar, Senhor. Senhor, nós estamos aqui, eis-nos aqui, Senhor, como parte da comitiva dos últimos dias, Pai. Como aqueles que vão caminhar até o fim, Senhor. Peça ao Senhor, queridos, para alinhar o teu interior. Te damos liberdade, que caia teu espírito. Vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir tudo escrito em Joel. Aviva a luz, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir tudo escrito em Joel. Aviva a luz, aviva a luz. Enche esse ambiente, enche esse lugar. Te damos liberdade,
que caia o teu espírito. Enche esse ambiente, enche esse lugar. Dá-nos liberdade de seja hoje, seja agora, vem derrama o teu Espírito, que seja hoje, que seja agora, vem derrama o teu Espírito, que seja hoje, seja agora, vem derrama o teu Espírito, que seja hoje, que seja agora, vem derrama. Hebreus capítulo 11, é a galeria dos heróis da fé. Hebreus 11:37 diz assim: e foram apedrejados e provados, cerrados ao meio, morreram ao fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, aflitos e maltratados. E o mundo não era digno dessas pessoas. Andaram vagando por desertos e montes, por cavernas e buracos da terra. E todos eles, embora recebendo bom testemunho pela fé, não obtiveram a promessa, visto que Deus havia providenciado algo melhor a nosso respeito, para que sem nós eles não fossem aperfeiçoados. Queridos, teve provação aqui ou não teve? Teve pressão ou não teve, irmãos? Mas a nossa bandeira é Cristo, queridos. Nada vai parar a igreja. Nada vai parar a vontade do Senhor na terra. Queridos, pode se levantar quem for, pode se levantar a estrutura que for. Você sabe qual é o trabalho do diabo? Não é lutar para vencer a Cristo, porque ele já sabe que perdeu. O trabalho dele é levar mais pessoas para o inferno.
No grande dia não vai ter uma batalha para ver quem vai vencer. O Senhor já liberou já a sentença, o diabo está derrotado. O que nós precisamos incendiar o nosso coração a nossa vida tem que viver um evangelho genuíno. Um evangelho, querido, sem mistura. Não dá para estar vivendo aquela coisa misturada, meia boca no meio do caminho. Aonde eu estou no ambiente e eu me comporto como aquele ambiente, querido, crente é crente. Filho de Deus é filho de Deus. Querido, aonde nós estivermos, a nossa luz tem que brilhar para a glória de Cristo. Aonde nós colocarmos os nossos pés, pessoas precisam ser curadas, libertadas. Porque, queridos, nós temos um tesouro depositado em vasos de barro. O vaso de barro somos nós. Mas o tesouro é a presença gloriosa do Senhor. É a presença do Espírito que gera em nós a cada dia a convicção de que nós não estamos sozinhos. Queridos, o Espírito de Deus, ele vai trazer um empoderamento para a igreja dos últimos dias, aonde nós vamos ver grandes coisas acontecendo. Muitas pessoas vão se encontrar surpresas diante de muitas coisas que vão acontecer. Mas, queridos, uma coisa eu quero deixar para que fique como certeza no teu coração: nada pode se levantar e te derrubar se você tiver em Deus. Se você tiver Cristo como uma pedra de sustentação, a pedra angular que mantém firme toda a estrutura. Senhor, nós declaramos, o Senhor é que tem o governo sobre tudo. Senhor, nós declaramos falido todos os planos do diabo, Senhor. Nós proclamamos, ó Pai, liberamos sentença, Senhor, sobre pessoas que já estão diagnosticadas para a morte. Mas nós declaramos vida, porque a Tua palavra é vida. Senhor, nós declaramos sobre aquele que já está à margem da sociedade, que não tem mais jeito. Como igreja nós liberamos, tem jeito sim, porque é o Teu Espírito que convence do pecado, da justiça e do juízo. Senhor, nós liberamos sobre aqueles que estão mortos na sua fé. Nós liberamos agora, seja vivo novamente. Senhor, nós liberamos para aqueles que não sonham mais, que voltem a sonhar em nome de Jesus. Nós liberamos a Tua vida, Senhor. Nós clamamos, Senhor, para que a Tua vida venha e flua através de nós a cada dia. Que do nosso interior possa jorrar as águas do Teu Espírito. Senhor, nós declaramos que nós vamos entrar em ambientes, Pai, aonde já estão terras secas, Senhor. Que a presença do Teu Espírito vai trazer vida. A presença do Teu Espírito vai trazer alinhamento. Nós oramos, Pai, por conversão de corações, Senhor. Pai, nós oramos, Pai, para conversão dos corações a cada dia. Senhor, nós sabemos das nossas limitações. Por isso, Senhor, que o Teu Santo Espírito nos ajuda. O Teu Santo Espírito intercede por nós. Pai, nós oramos para que aos arredores dessas ruas, Senhor, habite a Tua paz. Senhor, nós declaramos que não haja derramamento de sangue, Senhor, inocente. Nós declaramos, Senhor, a Tua justiça sobre a cidade de Caxias. Nós declaramos a Tua justiça sobre o estado do Rio de Janeiro, Senhor. Senhor, nós oramos agora para que o Teu temor toque, Pai, a cadeira daqueles que exercem autoridade. Pai, que esses homens sejam batizados no Teu temor, sejam tocados, Senhor, que haja constrangimento, Senhor, no coração daqueles que fazem o que eles querem fazer. Nós Te pedimos, batiza as cadeiras de autoridade dessa nação com o Seu temor, Senhor. Senhor, eu oro para que nós sejamos despertados para um tempo de uma intensidade muito maior, de oração, de clamor, para que o Senhor venha e toque a terra, Senhor. Para que o Senhor venha e toque com a Tua vontade. É o que nós Te pedimos em nome de Jesus. Toque, Senhor, toque, cumpra a Tua vontade.
Nós te amamos, Senhor. Nós te amamos, Jesus. Queridos, se faça essa pergunta todos os dias. Se de fato nós amamos ao Senhor a tal ponto, se for necessário, nós vamos entregar a nossa vida. Se de fato for necessário, a gente vamos estar pronto para ser um mártir. Queridos, falar que ama sem pressão é fácil. Agora o amor, ele é provado. É na prensa. É na prensa, Tonhão. É na prensa. Na prensa o amor é provado. Às vezes eu fico fazendo algumas comparações sobre o casamento e a nossa vida com o Senhor. E algumas coisas são muito similares. Num casamento onde que é provado se realmente o amor é verdadeiro, é nas dificuldades, é no momento de prensa. Queridos, a mesma coisa é a nossa vida com o Senhor. Que a gente possa a cada dia no nosso coração amar o Senhor com toda a nossa força e com todo o nosso entendimento. Amém, queridos? Amém, irmãos? Alguém fez aniversário essa semana? Beth? Ô, Beth, você tá aqui? Vem cá, Beth. Vergonha, Beth. Poxa, meu Deus do céu. Vem cá, Beth. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Amém, queridos? Estenda a sua mão para cá, a gente vai estar abençoando essa primavera da Beth. Pai, nós te damos graças, Senhor, pela vida da Beth. E te pedimos, Pai, para que a cada dia a tua graça e o teu amor continuem, Pai, impulsionando a tua filha, Senhor. Pai, nós oramos para que nessa primavera a Beth seja surpreendida, Senhor. Pai, com o teu agir, com a tua graça, com o teu amor sobre a vida dela e sobre toda a casa dela, Senhor. Pai, nós abençoamos essa primavera e declaramos, Senhor, que a tua filha em todas as primaveras dela possa estar, Senhor, diante de ti, Pai, crescendo, Senhor, em graça e entendimento, Senhor. Nós abençoamos a vida da Beth, Pai, em nome de Jesus. Amém, Beth? Amém? Não pode chamar para lá. Vocês estão na economia até da palma. Amém, irmão? Vamos orar? Queridos, deixa eu só pedir um favor para vocês. Às vezes, você me vê em alguns momentos do culto, eu saio aqui e estou lá atrás. Essa ida minha lá atrás não é em vão. Essa ida minha lá atrás é um raio-x. 2 vezes no culto, pelo menos, eu vou lá atrás. Eu passo um raio-x. Quem veio e quem não veio. Queridos, olhe para um lado, olhe para o outro. Se você sentiu falta de um irmão, mande mensagem. Encoraje ao irmão a estar junto conosco. Ajude, se souber de alguma dificuldade. Queridos, igreja é isso. É servirmos uns aos outros. Amém? Vamos orar para a gente finalizar? Pai, nós te agradecemos, Senhor. Te agradecemos pelo teu amor, pela tua graça, que está, Pai, sobre as nossas vidas. Que a cada dia a tua palavra seja o nosso norte, Senhor. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo esteja com toda a igreja. A igreja diz: amém, queridos? Vão na paz, um abraço a todos. E não se esqueçam que terça-feira, feriado, não tem escola bíblica.